Alô. Boa tarde. Recentemente, eu dei minha primeira palestra, que eu sempre quis dar para crianças, e eu achei fantástico. Foi um grande desafio para mim, porque quando elas me veem, elas ficam loucas, né? Apontam o dedo, perguntam o que é isso para a mãe, não quem é aquele, mas o que é isso. Então, como é que eu comunico com eles? Como eu vou passar uma mensagem para eles se eles não conseguem pensar nada além da curiosidade do que aconteceu comigo, etc. E eu falei para eles que é o seguinte: todos nós aqui, e todos eles, temos um super-herói dentro de si. Todos nós temos uma força que a gente não imagina que nós temos e que pode superar barreiras que a gente nem imagina. E eles adoraram, eu achei muito legal. E eu acho que isso vale para todo mundo. Vale para todo mundo aqui, vale para adulto, vale para todo mundo. Então, dali, eu quero mostrar aqui, a gente está sem o controle. Sim, esse sou eu há 3 anos atrás, por incrível que pareça. Eu tinha 18 anos de idade e eu estava no pico da vida. Eu acho que quando a gente faz 18 anos de idade, realmente significa muito, certo? No lado de independência, não só tirar a carteira, mas vem a responsabilidade e também a independência da gente escolher o nosso futuro. Todo mundo passou por isso aqui. Então, eu tinha uma vida muito intensa. Se eu pudesse listar desafios e preocupações e problemas que eu tinha uma vida social muito intensa. Eu sempre gostei de fazer esportes e eu sempre fiz academia desde os meus 15 anos de idade, era preocupado com a minha saúde, também minha carreira, eu tinha preocupação com isso. Eu fazia cursinho e queria seguir o caminho dos meus irmãos e do meu pai, que fizeram faculdades públicas. Se eu passasse numa federal igual essa do Paraná, eu estava feliz da vida. E agora uma situação hipotética para vocês, tá? Imagina que alguém vem ali do futuro, de agora, com uma foto e mostre para esse jovem aí, fala, ó, daqui a um mês você vai ficar assim. É meio chocante. Com certeza, a minha reação seria escolher o caminho mais curto, né? Falar, olha, eu prefiro parar por aqui, porque como é que eu vou viver a vida assim, sem os braços e as pernas? Como é que eu vou ser feliz assim, certo? E pode passar um? Então, no dia 11 de setembro de 2009, para minha infelicidade, eu contraí a bactéria que causa a meningite, que chama... A bactéria que causa a meningite, eu contraí uma doença que chama meningococcemia, que é rara, e é uma infecção geral que desligou meus órgãos, me mandou para o hospital com menos de 1% de chance de sobreviver. E eu lembro que eu acordei uma semana depois, um coma induzido, e eu olhei ao redor, eu vi meu corpo e meus braços, minhas pernas, eles estavam gangrenados, eles estavam apodrecidos, sabe? Parece braço e perna de múmia. E eu não sabia o que ia acontecer dali. Em 1 mês e meio, eu permaneci daquele jeito. Todo mundo, minha família, os médicos sabiam que a amputação era algo que eu não podia evitar. Mas eu ainda tinha um fio de esperança. Eu também meio que sabia, mas tinha um fio de esperança. Esperança é a última que morre, né? Eu lembro muito bem quando os médicos entraram no meu quarto, a família inteira reunida lá, e eu não sabia para quê. E eles falaram, ó, Pedro, nós vamos ter que, daqui a uma semana, nós vamos fazer amputações e você vai entrar em cirurgia, braços e pernas, todos. E a reação da minha família foi como se o chão do hospital tivesse cedido naquele momento, né? Todo mundo chorando e desesperado. E eu tentei ver pelo lado positivo. Eu falei, gente, hoje em dia, com tecnologia biônica, imagina, eles vão tirar um membro meu e colocar um melhor ainda. Mas não é bem assim, né? Então, eu entrei em cirurgia em um segundo coma induzido de 13 dias, mais ou menos. Só que quando eu acordei dessa vez, era a realidade ali nos meus olhos, certo? Eu via que faltava algumas coisas, né? Então eu pude ver como eu ia viver dali para frente, para sempre, que era sem pernas e sem braços. E eu entrei numa depressão profunda no hospital. Eu não queria aceitar aquilo, eu não via a possibilidade de viver desse jeito para sempre, né? E a gente começou, depois que o risco de morte passou, a gente começou, principalmente meu irmão que está sentado ali, ele pesquisava muito. E para minha infelicidade, eu vi que não tinha uma pessoa na minha situação que perdeu pernas acima dos joelhos, ou seja, os joelhos foram
perdeu acima dos cotovelos, nos braços, não tinha uma pessoa, pelo menos que a gente pudesse achar na internet, que estava lá andando, não usando a cadeira de roda e sendo independente. Isso para mim é terrível, porque não tem sensação pior do que você ser o único, e isso é para sempre, né? E quando eu saí do hospital, foi um choque para mim, porque aqueles desafios que eu falei, aquela vida social, aquela vida intensa que eu tinha, de repente os meus desafios eram como eu vou comer sozinho, como eu vou escovar o dente sozinho, como eu vou me trocar sozinho, como eu vou fazer qualquer coisa sem a ajuda de alguém. Isso foi um choque para mim. E para piorar, muitos especialistas, pessoas da área, tentar me mostrar a realidade e falaram: Pedro, se você conseguir dar alguns passos com próteses, já vai ser uma vitória. Mas acostume com a ideia de usar a cadeira de roda. Ou, Pedro, a sua independência agora vai depender de como você vai saber comandar as pessoas ao seu redor. Ou seja, você tem que se comunicar e pedir para eles fazerem as coisas. É assim que você vai ser independente agora. E não era isso que eu queria para mim. Realmente não era isso que eu queria. E a gente fez um plano que, assim que eu recuperasse minha forma física, não recuperar a forma física, mas assim que meu físico melhorasse um pouco, eu sairia do Brasil, da fisioterapia que eu estava fazendo no Brasil, e eu iria para os Estados Unidos à procura de mais tecnologia, mais experiência na área. Para vocês terem uma noção, nos primeiros 3 meses, minha maior vitória na fisioterapia foi passar de deitado para sentado, sem ninguém me ajudar. Antes, eu tinha que acordar de manhã, tocar uma campainha para alguém vir e me puxar para eu conseguir sentar sozinho. Então, eu até entendi as pessoas falando que ia ser muito difícil, né? Então, dali eu fui para a minha terceira clínica, eu passei por 2 no Brasil e fui para a minha terceira clínica, que fica em Chicago. Lá, eles têm tecnologias biônicas e tal, e eu queria repor um membro que eu perdi, e eles me deram isso, que são próteses da Guerra Civil Americana, de 1850. Mas eu gostei delas, eu achei que dava para fazer bem. Se puder fazer uma analogia, é como viver com um palitinho de sushi, sabe? Tudo que eu pego é igual um palitinho de sushi, mas estava indo bem. Eu voltei a fazer algumas atividades, eu quebrei o meu grande problema de ser independente, vários pedacinhos, e fui pouquinho a pouquinho solucionando eles. Só que eu ainda estava numa cadeira de roda. Você pode ver aqui, essa era a minha realidade. Essa é minha mãe me empurrando, eu ganhando peso e indo para todo lugar com ela. Não é legal ir com a mãe em loja de decoração e ter que ficar lá vendo item por item, não é legal. E essa era a minha realidade, né? Então, eu resolvi entrar em contato com uma 4ª clínica de reabilitação. Um pessoal lá nos Estados Unidos que reabilitava muito soldado do Afeganistão e do Iraque. Eu achei que, né, esquentando mais as coisas, talvez iria. Eles falaram: Pedro, vem aqui no próximo final de semana para San Diego, na Califórnia, que nós estamos num triatlo de amputado, e tem um pessoal que eu quero que você conheça. E eu fui para lá. Chegando lá com meu irmão, a gente estava cansado, porque viajou o dia inteiro, atravessou os Estados Unidos de avião, já era 10 da noite, eles falaram: vem para o nosso hotel. E a gente foi. E lá eles falaram: Pedro, por que você está aceitando os nãos como resposta? Por que você está aceitando esse senso comum como a sua situação? Eu falei: pô, é verdade. Ele falou: pula da cadeira de roda. Eu falei: pular da cadeira de roda? Como assim? Ele falou: não, desce da cadeira de roda. E aí eu desci e tinha lá 2 amputados naquele quarto. Um era um triamputado, que tinha amputações parecidas com a minha, mas ele tinha uma mão. E outro era um biamputado de pernas, também tinham parecido, mas ele tinha, óbvio, as 2 mãos. E a gente começou a apostar corrida no chão do hotel, ver quem escalava a cama alta primeiro. Então, foram exercícios que eu fiz que eu não fazia antes, e foram bem intensos, eu estava cansado. 1h da manhã, eles falaram: Pedro, agora você pega suas coisas, vai para o seu hotel, porque amanhã às 6h da manhã o dia começa. E, cara, eu não gosto, né, de ficar acordando tão cedo assim e tal. E, chegando lá, eu coloquei minhas coisas no quarto do hotel, sentei na cadeira de roda, olhei para o meu irmão e falei: vamos embora. E eu tinha essas próteses que foram feitas antes, que me machucavam muito, minha pele ainda era muito sensível. Eu tenho um enxerto, que é transplante de pele, nas pernas, nos braços, então eles machucavam muito, né? E eu falei: pô, meu recorde de andar era 15 passos. E eles falaram: não, põe as próteses e você anda até o seu hotel. Como eu falei, 15 passos, e depois eu tinha que andar de um hotel para o outro 3 quadras.
era um negócio absurdo, que eu não imaginava que eu seria capaz e eu também não queria fazer aquilo, né? Só que a gente foi. Tem a foto aqui da gente no corredor do hotel, volta lá, volta uma. Corredor do hotel, você vê que eu ganhei peso, aquela vida ali não estava dando. Esse do meu lado é o Cameron, que é o triamputado, ele colocou as próteses que eu tinha. Quando você perde as duas pernas, você começa baixinho, igual criança. Então nós dois estávamos da mesma altura. E a gente saiu nas ruas de San Diego, na madrugada de sábado já, para andar essas 3 quadras. Você pode ver que eu caí, vocês viram que eu caí, e me demorou 40 minutos para eu conseguir levantar. Quando eu caí, eu já levantei os braços pedindo para o meu irmão me ajudar, mas a ideia era sem ajuda, né? Então, 40 minutos para eu levantar. No total, pode passar, essa caminhada de 3 quadras durou 2 horas e meia. Eu cheguei lá exausto, parecia que eu tinha corrido uma maratona. Aliás, se eu tivesse pernas naquela hora, acho que eu correria uma maratona. Nunca exercitei tanto, eu conseguia sentir cada músculo que eu tinha gritando, berrando. E daquele jeito mesmo que eu estava, eu dormi. No dia seguinte, eu tiro as próteses e está tudo sangue seco nas minhas pernas, uma dor insuportável. Quando a gente exercita e depois o sangue esfria, aí a coisa piora ainda, mais ainda, né? Então, eu estava exausto, o pessoal batendo na minha porta às 6 da manhã, e eu já não aguentava mais fisicamente, mas mentalmente eu nunca estive tão forte. Você não consegue mudar o físico de uma pessoa, o preparo físico da pessoa em algumas horas ou numa noite. É impossível. Mas a cabeça, sim. De repente eu vi que aquele meu sonho distante, que até os especialistas falaram que talvez não ia dar, eu vi que era possível com muito esforço. E dali, então, eu voltei para Chicago. E em Chicago arrumei minhas malas, dei tchau para a clínica. Eu fui para a 4ª clínica minha em questão de 8 meses, que é muita coisa. Mas eu era teimoso. E chegando lá, eles me apresentaram um treinamento que para mim é uma filosofia de vida, que chama Bootcamp, que nada mais é que um treinamento inspirado no treinamento do exército americano. Então eu treinava com amputados que vinham do Afeganistão e do Iraque, e era uma loucura, era acordar às 7 horas da manhã, malhar até às 7 da noite. Quando eu achava que não dava mais, ainda tentava malhar mais uma horinha. Então era empurrar, passar dos limites, para que a gente conseguisse superar e procurar novos desafios. Fiz isso por 20 dias, e agora você pode ver na foto que minha mãe não está mais me empurrando. Eu estou andando ao lado dela, você vê a criança ali, a mãe, volta lá. Você vê o pessoal tudo olhando para mim, né? Quando eu estou passando de frente, ninguém olha, aí depois eles ficam olhando, ainda a foto pegou. Então, eu estou ali andando, minha mãe está ao meu lado, feliz da vida. E eu gasto 5 vezes mais energia para andar do que quem tem as 2 pernas. É um negócio brutal, mas, dá para fazer. No dia 6 de dezembro daquele ano, de 2010, foi a última vez que eu encostei numa cadeira de roda. Minha cadeira foi doada. Dali, eu voltei para o Brasil e voltei mais 5 vezes para os Estados Unidos no ano de 2011, para me reabilitar mais vezes e também me cercar das pessoas que estavam tendo sucesso. Eu achei que isso era um negócio legal de fazer. Na próxima foto, você vê eu, que sou o segundo da esquerda para a direita, com outros deles, alguns deles são soldados e tal, e o treinamento que a gente faz, que é o treinamento da vida, né? E dali eu voltei para casa, de novo, voltei para os Estados Unidos, fazia esse caminho, só que minha vida decolou. De repente, eu já estava dirigindo, eu estava fazendo um monte de coisa, e minha vida voltando ao normal. Eu lembro que no começo os médicos falavam, especialistas falavam, Pedro, você não vai poder andar, porque imagina você no campus da faculdade, longa distância. Hoje eu faço curso de economia lá, e eu ando no campus da faculdade. Dói, mas por que não? E eles falavam, imagina você no shopping, longa distância. Minha namorada vai no shopping e já viu como é que é, né? Eu ando pra caramba lá. 7 vezes. E até fui capaz, na próxima foto, você vê que de completar uma corrida de 5 quilômetros no triatlon. Para quem não podia andar 10 passos antes, eu consegui completar 5 quilômetros correndo. Hoje eu olho para a minha vida e reflito, e eu vejo que os problemas que eu tinha antes, os desafios que eu citei lá no começo, voltaram. Hoje minha preocupação está na minha faculdade, no meu futuro, no relacionamento meu com a minha namorada, com meus amigos, com minha família, minha saúde, tudo voltou ao normal. Mas hoje eu vejo os meus desafios com um olhar diferente, eles são bem menores para mim.
E ninguém precisa passar por o que eu passei ou passar por algo difícil para ter uma ótica diferente na vida e ter uma atitude diferente aos desafios e passar a enxergá-los de uma forma... vê-los que eles não são tão grandes, às vezes, sabe? Eles não são tão grandes. E dali, opa, estou pegando aqui, desculpa. Então, os desafios não são tão grandes. Basta nós fazermos da exceção uma regra. Basta nós nos desafiarmos constantemente, sem medo dos nãos e dos riscos que a vida nos traz, que as pessoas nos trazem. Quando a gente sabe que é certo, porque superação está dentro de cada um de nós, é da natureza do ser humano. Porque superar, pode passar, é viver. Obrigado.